A carta aos Romanos é um dos textos mais influentes do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, sendo considerado um verdadeiro tratado sobre a doutrina cristã. Logo em seu início, Paulo estabelece as bases de sua mensagem, indicando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este poderoso começo define o tom para o que se segue, mostrando como a justiça de Deus se revela por meio da fé. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esta abordagem não só reafirma a universalidade da mensagem cristã, como também desafia normas culturais e religiosas da época, estabelecendo um novo paradigma espiritual que transcenderia o Império Romano. A importância da carta aos Romanos na história do cristianismo não pode ser subestimada. Ela serviu para unificar a compreensão da fé entre os convertidos, ao reunir judeus e gentios sob a bandeira de um só Deus. Esta mensagem de inclusão e igualdade teve eco em muitas eras, ressoando através dos séculos como um chamado pela unidade e pela paz. Mais do que um texto teológico, ela se tornou uma ferramenta de transformação pessoal e comunitária, impactando líderes religiosos e ações de reforma ao longo da história. Paulo, ao escrever para os cristãos de Roma, desejava fortalecer a igreja nascente naquele que era o coração do império. A carta não só visava corrigir erros doutrinários, mas também encorajar os fiéis a seguirem na fé apesar das adversidades. Esse encorajamento reverberou tão forte que séculos depois inspiraria movimentos inteiros de renovação espiritual. As ideias de justificação pela fé, expostas detalhadamente, foram centrais na Reforma Protestante, pilotadas por figuras como Martinho Lutero, que via na carta aos Romanos uma revelação poderosa da graça divina. Além disso, a carta de Paulo foi crucial na formação de um pensamento teológico que desafiasse os valores dominantes da sociedade romana, baseados no poder e no domínio. A noção de uma justiça baseada na graça e na fé questionava diretamente a estrutura de poder existente, oferecendo uma visão de mundo radicalmente diferente. Este confrontamento espiritual e moral viria a se refletir em várias revoluções de pensamento e cultura ao longo da história, contribuindo para um legado duradouro de resistência e renovação. Por trás de cada versículo, a carta aos Romanos convida o leitor à reflexão pessoal profunda, desafiando-o a reavaliar conceitos de justiça, fé e comunidade. Esses convites à introspecção continuam a ressoar nos corações de milhões de indivíduos ao redor do mundo, promovendo uma compreensão mais profunda de sua própria espiritualidade. Esta obra-prima teológica mostra como um simples texto pode transcender suas origens temporais e geográficas para se tornar uma chama contínua de reforma e inspiração. No âmago do século I, quando Paulo escreve sua carta aos Romanos, o Império estava em um período de notável ascensão e complexidade. Paulo, enquanto evangelista e apóstolo, encontrava-se numa encruzilhada cultural e teológica que era única na história. O Império Romano, sob o governo de Nero, expandia-se rapidamente, abrangendo diversos povos e culturas. A cidade de Roma, centro nervoso do Império, era um caldeirão de pensamentos e religiões. Este contexto cosmopolita e, ao mesmo tempo, autoritário, oferecia um cenário desafiador e oportuno para a disseminação da mensagem cristã. Conforme mencionado em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo exalta o poder do Evangelho, mostrando-se destemido em sua missão. A sociedade romana, no entanto, era marcada por uma hierarquia rígida e pela devoção ao panteão de deuses como meio de coesão social. Os cristãos, com sua crença monoteísta, desafiavam as estruturas estabelecidas, introduzindo uma nova forma de compreensão da espiritualidade e do comportamento comunitário.
Havia uma crescente tensão entre os adeptos do cristianismo e as autoridades romanas, que viam essa nova fé como uma ameaça à unidade e à tradição romana. A Epístola de Paulo buscava fortalecer a fé dos crentes em Roma, enquanto elaborava um esboço de uma ética cristã que transcendia as fronteiras culturais e religiosas. Descrevendo a mensagem de Paulo, é impossível ignorar a maneira como ele utiliza a carta aos Romanos para abordar questões cruciais sobre a salvação, a justiça e a graça de Deus. Este escrito servia de guia para um novo entendimento teológico que se distanciava das práticas pagãs e enfatizava a centralidade da fé em Jesus Cristo. Em meio a um mundo imerso em rituais idólatras, a carta representava uma revolução conceitual. A perspectiva de Paulo era não somente adaptar-se ao contexto romano, mas transformar as mentes através de uma mensagem de esperança e renovação. Além disso, a carta de Paulo era um chamado à união, dirigido não só aos judeus convertidos, mas também aos gentios. Esta inclusão era radical para a época, desafiando as separações de classe e etnia dentro das comunidades cristãs emergentes. Paulo, com sua formação judaica e cidadania romana, utilizava sua posição única para servir como ponte entre os mundos judaico e gentio. Essa abordagem ecumênica não apenas ajudava a solidificar as bases do cristianismo, mas também começava a plantar as sementes de uma transformação social e religiosa, que viria a repercutir por séculos. O impacto da carta não se restringe ao contexto do primeiro século. A forma como Paulo aborda questões de fé, lei e a relação entre Deus e a humanidade ecoa até os dias de hoje, inspirando debates teológicos e reflexões profundas. A Epístola aos Romanos não foi apenas uma comunicação escrita num momento histórico crítico, mas tornou-se, ao longo dos séculos, uma obra que transcendeu seu tempo. Como um eco ressonante das questões que afligiam a antiga Roma, o texto continua a invocar reflexões sobre justiça, moralidade e a natureza do poder. A carta, longe de ser uma relíquia do passado, é um convite perene à introspecção e ao diálogo contínuo. A carta aos Romanos é uma das epístolas mais robustas e teologicamente ricas do Novo Testamento. Escrita pelo apóstolo Paulo, esta carta deve ter sido endereçada à comunidade cristã em Roma por volta do ano 57 depois de Cristo, enquanto ele estava em Corinto, conforme sugerido em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 3. A estrutura literária de Romanos é meticulosamente desenvolvida para guiar o leitor através de uma profunda compreensão da fé cristã. O texto começa com uma introdução que estabelece o apóstolo como servo de Cristo, seguida por uma seção detalhada sobre a pecaminosidade humana, a justificação pela fé e a santificação. A carta é dividida em seções que se complementam, começando com as condições do homem diante de Deus. Paulo argumenta a universalidade do pecado, enfatizando que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, delineando assim a necessidade de um Salvador. Após estabelecer esta base, ele introduz o conceito de justificação pela fé, onde reafirma que a redenção é oferecida gratuitamente através de Jesus Cristo, sem distinção de raça, e que a mesma deve ser acessada por meio da fé. Esta seção é crucial, não apenas pela profundidade teológica, mas também porque aborda diretamente as tensões comunitárias em Roma, promovendo um entendimento comum entre os diferentes grupos étnicos da Igreja. Nos capítulos seguintes, Paulo traça a linha entre a vida guiada pelo Espírito e a carne, abordando a santificação. Aqui, ele desafia os leitores a considerarem as implicações práticas de uma vida transformada pela fé. Este segmento é permeado por uma linguagem que evoca não só a transformação individual, mas a responsabilidade coletiva da comunidade cristã em Roma
para viver de acordo com o Espírito. As reflexões de Paulo visam unificar a igreja através de conceitos de amor, sacrifício e serviço. Este formato se destina a fortalecer a fé dos cristãos romanos e a solidificar seus laços. Uma das características mais notáveis da carta aos Romanos é sua habilidade de unir teoria e prática. Paulo habilmente interliga princípios fundamentais da doutrina cristã com questões específicas que afetavam a igreja na época. Por meio de uma linguagem incisiva, ele aborda tanto questões doutrinárias como sociais, claramente delineando o impacto do Evangelho na vida cotidiana dos crentes. Paulo utiliza a carta não apenas como um veículo de instrução teológica, mas como uma ferramenta de comunhão e edificação mútua da igreja, trazendo à tona a relevância atemporal de suas palavras. A estrutura precisa e a retórica poderosa da carta aos Romanos refletem a intenção de Paulo de não apenas esclarecer, mas também de persuadir. A profundidade literária e teológica da carta revela o desejo de Paulo de causar uma verdadeira transformação na maneira como a igreja concebia sua fé e suas ações. Este impacto duradouro faz dela não apenas uma obra-prima da literatura cristã, mas também um texto fundamental que continua a desafiar e a inspirar leitores de todas as gerações a explorarem mais profundamente as ricas verdades do cristianismo. Ao abrir a carta aos Romanos, Paulo se depara com uma ambiciosa tarefa: explicar as complexas vertentes da fé cristã para uma comunidade que vivia no epicentro do poder do Império Romano. Um dos temas teológicos centrais que Paulo aborda é a justificação pela fé, colocando em foco a necessidade de crer em Jesus Cristo para ser justificado diante de Deus. Por meio da metáfora do pecado herdado de Adão, ele argumenta que todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus, conforme descrito em Romanos, capítulos 3 a 5. Essa mensagem revolucionária desafiou a norma cultural e religiosa de uma sociedade que valorizava as obras e a lei. Outra importante discussão na carta aos Romanos gira em torno da nova vida no Espírito. Paulo contrasta a antiga vida regida pela carne com a nova vida governada pelo Espírito Santo, como ele expõe nos capítulos 6 a 8. Essa oposição não é meramente uma mudança de comportamento, mas uma transformação profunda e espiritual que modifica o coração e a mente dos crentes. Em um cenário onde imperava a opressão e a busca por prazeres mundanos, essa nova vida prometia esperança, paz e uma conexão íntima com Deus, inspirando uma revolução espiritual que minava as bases do poder imperial. Um dos aspectos mais intrigantes da teologia paulina em Romanos é a explicação sobre o papel da lei na história da salvação. Nos capítulos 7 a 9, Paulo explora como a lei, os profetas e as promessas de Deus culminam em Cristo, revelando que a lei não foi abolida, mas cumprida em sua plenitude. Ele ilumina o entendimento dos seus leitores, mostrando que Cristo é o objetivo último da lei e que, através dele, são estabelecidos tanto os judeus quanto os gentios. Essa visão abrangente rompeu barreiras e ofereceu uma nova perspectiva de unidade e inclusão sob o reino de Deus. A questão da soberania divina e a eleição também são pilares robustos da carta. Paulo tratou profundamente sobre como Deus, em sua soberania, escolheu um caminho de salvação que não se baseia nos méritos humanos, mas sim em sua graça e propósito. Nos capítulos 9 a 11, ele discute essa eleição com uma profundidade que evoca tanto insegurança quanto admiração, convidando os leitores a mergulharem na compreensão da sabedoria divina, que supera o entendimento humano e desafia até as mais firmes convicções deste mundo. Para finalizar, Paulo instrui a aplicação prática dessas teologias no cotidiano dos crentes. Nos capítulos 12 a 15, ele exorta seus leitores a viverem em santidade e em amor fraternal.
encorajando uma vida de serviço, humildade e gratidão. Ele declara que a verdadeira adoração se reflete em atitudes que honram a Deus e fortalecem a comunidade. Estas instruções práticas não apenas orientam o comportamento individual, mas também promovem a coesão entre os cristãos, preparando um terreno fértil para que esses valores transcendam e transformem a sociedade ao redor. A Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das obras teológicas mais influentes do Novo Testamento, desempenhando um papel vital na reformulação do pensamento religioso de seu tempo. O conceito de justificação pela fé, desenvolvido de maneira eloquente e profunda, encontra sua essência nesta epístola, especialmente no capítulo 3, versículo 28. Aqui, Paulo enfatiza que o ser humano é justificado pela fé sem as obras da lei. Este era um pensamento revolucionário que desafiava as práticas religiosas judaicas que insistiam na observância rigorosa da lei como meio de alcançar a justiça divina. Ao confrontar essa tradição, Paulo não apenas delineia um novo caminho espiritual, mas também lança as bases para uma conexão direta e pessoal entre o indivíduo e Deus, sem intermediários complexos. A genialidade de Paulo reside na sua habilidade de articular a fé como um caminho de acesso direto à graça de Deus, tornando o amor divino acessível a todos, independentemente de sua origem ou passado. Esta ruptura com a tradição legalista, centrada em regras e rituais, oferece uma experiência espiritual que transcende as barreiras culturais e sociais. Paulo vê a fé como um meio de libertação, uma força transformadora que permite às pessoas viverem em plena comunhão com Deus. É um convite à transformação pessoal e coletiva, onde os grilhões da lei são quebrados em favor de uma relação baseada no amor e na confiança. Este tema da justificação pela fé não se limita a ser uma simples ideia teológica, mas penetra profundamente no cerne da experiência humana com o divino. A afirmação de que a fé, e não as obras, é o que justifica, desafia as crenças estabelecidas e reconfigura a forma como os cristãos se viam diante de Deus. Toda essa transformação tinha um impacto potencial para enfraquecer a estrutura autoritária e hierárquica do Império Romano, uma vez que empoderava indivíduos comuns em sua relação com o transcendente, sem a necessidade de instituições rígidas ou mediadores terrestres para alcançá-lo. No contexto do Império Romano, a mensagem radical de Paulo era não apenas uma questão de crença espiritual, mas um ato de resistência ao status quo imposto pelo poderio imperial. Ao proclamar que a fé conferia justificação, independente da cidadania romana ou pertença étnica, Paulo desafiava as normas e as divisões impostas pelo Império. Esta é uma mensagem que transcende tempos e espaços, ecoando a luta pela dignidade e igualdade em diferentes eras e contextos. A ideia de que todos são iguais diante de Deus era e continua sendo uma força poderosa contra a opressão em suas múltiplas formas. Esses ensinamentos são uma parte fundamental do que viria a ser o cristianismo, impactando profundamente a forma como a fé foi vivida e entendida ao longo dos séculos. A justificação pela fé, conforme articulada por Paulo, continua sendo um chamado à reflexão, um desafio constante para os que buscam entender a profundidade de uma relação genuína com o divino. À medida que navegamos pelos complexos desafios contemporâneos, esta rica herança espiritual oferece um caminho de esperança e renovação contínua, constantemente nos levando a reconsiderar como vivemos nossa fé em um mundo que ainda luta com as mesmas questões de poder, justiça e fé. A Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é um dos textos mais profundos e teologicamente complexos do Novo Testamento. Logo no início, Paulo estabelece o tema central de sua carta:
a tensão e a harmonia entre a lei e a graça. Ele explica que a lei foi dada para revelar o pecado, mas é pela graça, através de Jesus Cristo, que se alcança a salvação. Referências como Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24, ilustram essa dinâmica, onde Paulo declara que a justiça de Deus vem pela fé em todos aqueles que creem, sem distinção. A relação entre a lei e a graça é mais do que simplesmente uma dicotomia entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela reflete uma viagem espiritual extremamente pessoal e coletiva também. Em um império romano dedicado a leis humanas rigorosas e estrutura social rígida, a introdução da graça representava uma libertação revolucionária das limitações da justiça humana. Os crentes, enquanto navegavam pelas complexidades dessa nova aliança, encontravam-se participando de uma nova comunidade onde todos eram iguais perante Deus, independentemente de seu passado ou status. Sob o olhar perspicaz de Paulo, a lei, com seus mandamentos, desempenha um papel essencial ao iluminar a natureza do pecado, mas não tem poder para salvar. A lei funciona como um tutor, guiando o povo até Cristo, onde a graça entra como o elemento-chave da redenção. A graça, por contraste, é o dom imerecido de Deus, uma dádiva que não pode ser comprada ou merecida por obras humanas. Isso redefine as relações humanas não mais baseadas em méritos ou práticas, mas em fé e amor. Para os primeiros cristãos, essa inversão de valores abalava as fundações culturais e morais do mundo de então. Eles habitavam um domínio onde as virtudes cívicas e a moralidade legalista comandavam respeito e status. Então, quando Paulo falou de uma justificação que não podia ser alcançada por cumprir regras, ele estava sutilmente, mas poderosamente, minando a estrutura de poder existente. A confiança deslocava-se de um código moral estrito para uma postura de humildade e reconhecimento da necessidade da graça divina. Ao estudar Romanos, entendemos que Paulo não estava meramente ensinando um novo caminho, mas estava propondo uma subversão espiritual de conceitos antigos. A verdadeira liberdade não residia na capacidade de seguir a lei até o último detalhe, mas na aceitação da graça que sustenta a fé. Isso prenunciava uma transformação não apenas pessoal, mas também social, fomentando um caminho que seria fundamental para a disseminação do cristianismo e sua separação das tradições legais puramente humanas. A influência da carta aos Romanos na Reforma Protestante é notável e transformadora. Quando Martinho Lutero leu e meditou sobre Romanos, especialmente passagens como a que anuncia o justo viverá pela fé, Romanos capítulo 1, versículo 17, na Nova Versão Internacional, ele descobriu uma nova compreensão sobre a justiça de Deus. Essa epifania abalou as fundações teológicas de Lutero, levando-o a reconhecer que a salvação não era alcançada através das obras, mas sim pela fé. Essa foi a faísca inicial que acendeu o movimento da Reforma, desafiando o autoritarismo da Igreja Católica da época. Ao questionar os dogmas religiosos estabelecidos, Lutero encontrou na carta aos Romanos um alicerce para criticar práticas que considerava afastadas das Escrituras, como a venda de indulgências. Romanos proporcionou a Lutero as ferramentas teológicas para enfatizar a importância da Escritura sobre as tradições eclesiásticas, resultado altamente controverso que desafiou a Igreja dominante. Esse ideário foi a base para suas 95 teses, documento que desafiava abertamente a corrupção eclesiástica, lançando um dos movimentos mais significativos da história religiosa ocidental. As ideias extraídas de Romanos não se limitaram a Lutero. Outros reformadores como João Calvino e Ulrico Zwinglio também encontraram inspiração e estrutura teológica na Epístola de Paulo. Calvino, em particular,
desenvolveu sua doutrina da predestinação, enquanto Zwinglio reforçou a soberania divina, ambos baseando-se fortemente em Romanos. Esses líderes compartilham a visão de que a compreensão da graça e da fé, como apresentada na carta, era essencial para a reforma e purificação da religião cristã. A rápida disseminação das ideias reformistas na Europa foi facilitada pela invenção da prensa móvel, permitindo que a mensagem radical dos reformadores se espalhasse rapidamente. Romanos ofereceu uma compreensão acessível da doutrina cristã que ressoava profundamente com a noção de que todo crente poderia ter uma conexão direta com Deus, livre da intermediação eclesiástica. Esta visão democratizadora da fé transformou o panorama religioso, impulsionando novas vertentes do cristianismo e desafiando a hegemonia da Igreja Católica. Hoje, podemos enxergar como a leitura de Romanos por Lutero e seus contemporâneos não foi apenas uma mudança de perspectiva teológica, mas uma revolução cultural e política. O impacto ressoa na diversidade do protestantismo contemporâneo, demonstrando como as palavras de Paulo, escritas em um contexto completamente diferente, conseguiram transcender o tempo e inspirar mudanças profundas e duradouras em nossa sociedade. Convidamos você a refletir. O que um único texto pode incitar em termos de transformação social e espiritual? A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é frequentemente considerada uma das obras mais influentes da literatura cristã, impactando profundamente o pensamento ocidental. No contexto bíblico, ela se encontra no Novo Testamento e fornece uma síntese teológica poderosa que aborda questões de fé, justiça divina e salvação. Desde sua criação, essa epístola serviu como uma pedra angular na formação do cristianismo, como uma força espiritual significativa dentro do Império Romano. A carta expôs ideias que impulsionaram uma transformação cultural e filosófica, desafiando noções profundamente arraigadas em sociedades interligadas por diversas tradições. A complexidade e profundidade teológica da carta aos Romanos proporcionaram material rico para análise e contemplação ao longo dos séculos. Teólogos, filósofos e estudiosos se debruçaram sobre suas palavras, buscando compreender suas implicações sobre temas como pecado, graça e redenção. Esta epístola guiou o pensamento de figuras proeminentes, como Agostinho de Hipona, cujas confissões e interpretações teológicas foram profundamente influenciadas por ela. Agostinho se destacou por integrar a filosofia neoplatônica com o cristianismo, resultando em uma síntese que ressoou por gerações, moldando conceitos fundamentais que perduram até hoje. Além do impacto teológico, a carta aos Romanos provocou reflexões sociais e políticas significativas. As ideias de Paulo sobre a igualdade de todos os seres humanos perante Deus desafiavam as rígidas hierarquias do Império Romano e ressoaram por detrás dos movimentos de reforma religiosa, questionando instituições estabelecidas e promovendo a ideia de que a salvação é acessível a todos. Esse pensamento germinou sementes que eventualmente floresceram em períodos como a Reforma Protestante, liderada por pensadores como Martinho Lutero, que encontrou na carta a inspiração necessária para suas próprias reformulações doutrinárias. Na era moderna, o impacto contínuo da carta aos Romanos se manifesta na forma como ela tem sido utilizada para sustentar argumentos em questões éticas contemporâneas. Aspectos da epístola foram fundamentais em debates sobre liberdade, justiça social e direitos humanos, influenciando movimentos que lutaram contra a opressão e buscavam igualdade. A chamada para ver além das diferenças superficiais, em busca de um amor baseado em princípios espirituais, transcendeu gerações, convidando a reflexão sobre como valores espirituais podem se aplicar a dilemas atuais.
A permanência do impacto da carta aos Romanos no mundo ocidental não é apenas um testemunho do gênio de Paulo, mas também uma prova de sua capacidade de falar diretamente às necessidades humanas que transcendem tempo e cultura. Essa obra continua a inspirar e desafiar aqueles que a leem, incentivando um mergulho mais profundo em suas próprias convicções e na compreensão do outro. Em um mundo em constante evolução, a carta permanece enquanto um farol de orientação espiritual e moral, oferecendo direções para aqueles que buscam entendimento e propósito. A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, não é apenas um tratado teológico, mas também um instrumento poderoso de crítica social e moral. Desde sua introdução, Paulo revela uma sociedade profundamente dividida e repleta de injustiças. Ele aborda, por exemplo, a desigualdade entre judeus e gentios, destacando que todos são iguais perante Deus e que a justiça não deve ser limitada por barreiras étnicas ou sociais. Esta mensagem, ao desafiar a visão estabelecida pelo Império Romano, serviu de inspiração para a busca por uma sociedade mais justa e amorosa. Como descrito no capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo defende que o poder do Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê, sem distinção. Enquanto o Império Romano apoiava uma forte hierarquia e a superioridade dos cidadãos romanos, a carta de Paulo instiga uma reflexão moral sobre o valor intrínseco de cada ser humano. Ele usa a narrativa para enfatizar a importância da empatia e do amor ao próximo, como princípios fundamentais para o convívio social. Ao exortar os cristãos a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes, Paulo desafia normas sociais e convida à formação de uma mentalidade crítica que questione e mude estruturas injustas. As críticas de Paulo vão além das interações pessoais e atingem o próprio cerne da ética social do Império. O discurso contra a hipocrisia, presente em seus escritos, desmascara líderes que pregam virtudes, mas praticam o oposto. Seu chamado à verdadeira justiça e integridade atua como um espelho, exigindo um exame individual e coletivo de consciência. Ele confronta a ideia de que as leis e normas sociais romanas são inquestionáveis, fomentando uma cultura de questionamento e busca por verdade divina acima das imposições humanas. Além disso, a carta promove uma visão revolucionária do poder e da autoridade. Paulo não apenas desafia a estrutura social vigente, mas também oferece uma nova definição de liderança baseada no serviço, humildade e autocontrole. Este conceito contradiz diretamente a ideia de poder autoritário e opressivo tão presente na política romana. Ao posicionar a fraqueza como força e o serviço como verdadeiro poder, ele ressignifica conceitos de autoridade que lentamente minam a hegemonia arrogante de Roma. Por fim, Romanos aponta para uma renovação das relações humanas enraizadas em princípios transcendentais. Em um contexto onde a força bruta e o status social determinavam o valor de um indivíduo, a carta redefine sucesso e honra através do prisma do amor e da justiça divina. Ao propor que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus, Paulo planta a semente de uma mudança cultural e social drástica. Essa carta desafia cada leitor, em sua própria caminhada, a reavaliar o modo como vê e trata os outros, propondo uma sociedade firmada na compaixão e na igualdade. Paulo, em sua carta aos Romanos, especialmente nos capítulos iniciais, começa a tecer uma profunda análise sobre a condição do pecado e a necessidade desesperada de redenção. Ele revela que o pecado não faz acepção de pessoas, acometendo tanto judeus quanto gentios sem distinção.
A universalidade do pecado é uma realidade pungente, onde Paulo aponta para a evidente corrupção do coração humano, que se desvia dos preceitos divinos, como apresentado em Romanos capítulo 3. Aqui, ele destaca que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma afirmação que nos confronta diretamente com nossa fragilidade e incapacidade de alcançar a retidão por nós mesmos. Avançando na narrativa, Paulo oferece uma luz no horizonte sombrio do pecado, a redenção por meio de Jesus Cristo. É neste aspecto que a carta aos Romanos brilha intensamente, ao propor uma solução que transcende os esforços humanos. Paulo argumenta que a fé em Cristo é o caminho para a justificação, um conceito revolucionário para muitos de seus contemporâneos. Essa justificação pela fé, e não pelas obras da lei, redireciona o foco da salvação para a graça divina, afirmando que é mediante a fé que somos reconciliados com Deus. Essa perspectiva desafia não apenas a audiência original de Paulo, mas continua a ecoar em nossos corações hoje. Paulo não para em apenas identificar o problema e propor uma solução. Ele mergulha mais fundo, convidando-nos a uma transformação interna através do Espírito Santo. A obra do Espírito não apenas tira o peso da condenação, mas também capacita os crentes a viverem de acordo com o Espírito, e não pela carne. Este é um ponto crucial, pois a reforma interna é a evidência externa da redenção. Paulo nos chama a renovar nossas mentes, a não conformar-nos com este mundo, mas a sermos moldados pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A carta aos Romanos também contém um chamado à unidade e ao amor, resultantes dessa transformação redentora. Paulo vislumbra uma comunidade em que não há mais divisão entre judeus e gentios, uma antecipação do reino de Deus onde todos são aceitos pela graça. Ele nos exorta a amar de forma genuína, a servir uns aos outros e a superar o mal com o bem. Neste contexto, a superação das barreiras sociais e culturais é um testemunho poderoso do impacto do Evangelho na vida cotidiana dos crentes. Ao realinhar nossa compreensão de pecado e redenção, Paulo nos convida a refletir sobre o poder transformador do Evangelho em nossas próprias vidas. Ele nos desafia a enxergar além do erro e do julgamento para a esperança e a renovação oferecidas por Cristo. Esta mensagem de esperança e renovação radical é não apenas pertinente, mas vital em qualquer época, evocando em nós uma resposta sincera e uma entrega total àquilo que é eterno. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele sabia que estava lidando com uma audiência diversificada, composta tanto por judeus quanto por gentios. Um dos seus grandes desafios era unir esses grupos por meio de uma teologia coesa, e Abraão surge como um personagem crucial nesse contexto. Nas passagens da carta, como em Romanos capítulo 4, versículos 1 a 5, Paulo explora a fé de Abraão, enfatizando que ele foi justificado por fé, antes mesmo da circuncisão ou da lei. Abraão é apresentado como o pai de todos os que creem, independentemente de suas origens étnicas. Ao posicionar Abraão como um exemplo de fé, Paulo não apenas busca resgatar a história do patriarca para reafirmar a promessa de Deus, mas também rompe barreiras culturais. Ele demonstra que o relacionamento com Deus não é baseado apenas em rituais ou descendência, mas em crença genuína. Assim, a promessa feita a Abraão torna-se universal, acessível a qualquer que compartilhe da mesma fé, abrindo portas para uma nova identidade espiritual que transcende divisões sociais e religiosas. Além disso, a discussão sobre Abraão desafia os novos convertidos a olharem além da superfície das práticas religiosas estabelecidas, voltando-se para o coração da fé cristã. A narrativa de Abraão convida a uma introspecção sobre o que realmente significa ter fé. Não é sobre seguir um conjunto de regras rígidas, mas sim
ter uma confiança inabalável nas promessas de Deus, assim como fez Abraão. Este entendimento revolucionário contribuiu para a propagação do cristianismo, transcendendo os limites do judaísmo e se espalhando pelo Império Romano. A genialidade de Paulo ao usar Abraão como ponte entre judeus e gentios se destaca em seu argumento teológico. Abraão serve como um modelo de fé que não estava confinado à letra da lei, mas que se fundamentava em acreditar no impossível, como quando foi prometido que se tornaria pai de muitas nações. Apontar para esse tipo de fé era essencial para que Paulo mostrasse à comunidade cristã primitiva que a justiça de Deus se manifestava não através de esforços humanos, mas por meio de uma crença total e confiante em suas promessas. Esse resgate da história de Abraão reflete uma estratégia perspicaz de Paulo para fomentar a unidade entre os crentes de diferentes antecedentes culturais e sociais, algo crítico para a sobrevivência e expansão da fé cristã no primeiro século. A diatribe sobre fé e obras, exemplificada através de Abraão, se transforma em um convite a todos para que se tornem parte de uma herança espiritual rica e inclusiva. É um lembrete lindo de que, assim como Abraão, nós também podemos confiar plenamente na fidelidade de Deus. A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das passagens bíblicas mais influentes no desenvolvimento da ética cristã. Este documento, apesar de endereçado aos cristãos de Roma, transcendeu sua época e lugar ao abordar questões morais universais. Logo no início da epístola, Paulo estabelece o fundamento da solidariedade e da justiça, encorajando os seguidores de Cristo a viver de forma digna da fé que professam. Romanos 12, 1, 2. Este chamado à transformação pessoal e à renovação da mente ressoa até hoje, entre aqueles que buscam alinhar seus valores às práticas de vida diária. Destaca-se também a ênfase de Paulo no amor ao próximo, como cumprimento da lei. Para ele, amar o próximo não era apenas um sentimento, mas um compromisso ativo, uma base moral sobre a qual se ergue toda a conduta cristã. Ele desafia os cristãos a amar até mesmo seus inimigos, um conceito radical para sua época e que continua a instigar a reflexão. Este amor inclui perdão e inclusão, promovendo uma comunidade que acolhe todas as pessoas, independentemente de suas falhas passadas ou diferenças culturais. Além disso, a carta abordou a questão da liberdade cristã, convidando os fiéis a refletirem sobre suas ações e escolhas. Paulo afirmou que, embora tudo lhes pudesse ser permitido, nem todas as coisas eram convenientes ou edificantes. Romanos 14, 19 e 21. Com isso, incentivou uma responsabilidade moral, que não se restringe a seguir regras, mas que busca o bem-estar e a edificação da comunidade, colocando as necessidades alheias acima dos próprios desejos. Ademais, Paulo não se esquivou das questões de justiça social, defendendo que as desigualdades e injustiças devem ser abordadas com a mesma seriedade das questões espirituais. Ele clamou por uma vida que reflete a luz de Cristo no tratamento dos menos favorecidos e marginalizados, instigando uma ética baseada na empatia e na justiça divina. Este chamado reverbera nos debates modernos sobre o papel do cristianismo na promoção da igualdade e dos direitos humanos. A resiliência, como abordada na carta, é mais uma vertente ética vital evocada por Paulo. Ele exorta os cristãos a perseverarem em tempos de dificuldade, mantendo a esperança e a fé inabaláveis. Essa esperança transcende a mera paciência passiva, transformando-se numa força ativa que impulsiona a mudança pessoal e comunitária. Por meio de seus escritos, Paulo continua a inspirar milhões a enfrentar os desafios cotidianos com uma combinação poderosa de fé, amor e ação deliberada, imbuídos de um propósito maior em suas vidas. A carta aos Romanos, em seu 13º capítulo,
aborda um tema que sempre gerou discussões profundas: a submissão às autoridades. Paulo, o apóstolo, escreve que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Romanos 13:1. Esta declaração levanta questões instigantes sobre o papel do poder e a relação entre a fé e o governo. Paulo orientava os cristãos de Roma a respeitarem as autoridades, não por medo da punição, mas como um ato de consciência, reconhecendo que a ordem social fazia parte do plano divino. Entender o contexto histórico no qual Paulo escreveu essas linhas é crucial. O Império Romano, nessa época, vivia sob a liderança de Nero, um imperador que mais tarde seria visto como perseguidor dos cristãos. Mesmo com um governo que não era benevolente, Paulo insistia na importância de se viver em paz, de modo a não despertar a ira desnecessária das autoridades. Esta mensagem era não apenas uma orientação espiritual, mas também uma estratégia prudente de sobrevivência em meio a tempos de perseguição incipiente. Em uma perspectiva teológica, as palavras de Paulo podem ser vistas como uma chamada para que a comunidade cristã tentasse viver dentro das estruturas existentes, utilizando a fé como uma força transformadora que operava de dentro para fora. Isso não significava uma cumplicidade cega, mas sim um reconhecimento de que, muitas vezes, a sabedoria está em saber como resistir e em que lutar. A escolha por uma obediência consciente também sugeria que a verdadeira mudança social começa nos corações dos indivíduos antes de se manifestar nas estruturas políticas. O dilema moral que surge deste texto, ainda hoje, provoca debates apaixonados. Até que ponto um cristão deve submeter-se a governos que podem não refletir valores éticos e morais consistentes com sua fé? Esta questão desafia os crentes a refletirem sobre o lugar do ativismo social e da obediência civil em suas vidas. Encoraja a comunidade de fé a alcançar um equilíbrio delicado entre ser cidadão do mundo e, simultaneamente, manter uma lealdade última ao reino de Deus. No fundo, Romanos 13 não é um convite à passividade ou conformidade, mas sim um chamado ao discernimento espiritual. A interpretação dessa passagem revela a riqueza de seu conteúdo, proporcionando uma via de análise que continua a ressoar profundamente, desafiando os crentes de hoje a equilibrar a sabedoria bíblica com a prática diária de sua fé em um mundo complexo e muitas vezes hostil. Esta reflexão nos convida a reavaliar nosso entendimento de poder e autoridade à luz da voz eterna das Escrituras. Paulo, o apóstolo dos gentios, tinha uma visão revolucionária para a sua época. A salvação não era um privilégio exclusivo dos judeus, mas estava ao alcance de todos os povos. Esse pensamento é claramente expresso na carta aos Romanos, onde Paulo enfatiza que a justiça de Deus se manifesta através da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Esta mensagem não era apenas teológica, era socialmente transformadora, demolindo as barreiras raciais e culturais que separavam as pessoas da época. Em sua visão, Paulo constantemente sublinhava que a salvação dos gentios era parte do plano soberano de Deus. Ele acreditava que a inclusão dos gentios era uma revelação do mistério que havia sido oculto nos tempos passados, mas agora se tornava claro no ministério de Cristo. Isso ampliava a dimensão e o impacto do Evangelho, mostrando que Deus não estava restrito a um grupo ou nação, mas desejava que sua mensagem atingisse todos os confins da terra. Nesse sentido, a inclusão dos gentios era parte integral do novo pacto prometido nas Escrituras. A abordagem pauliniana também inclui uma reflexão sobre a figura de Abraão, o patriarca judeu, que, segundo Paulo, foi justificado pela fé
antes mesmo de ser circuncidado. Isso é usado como um poderoso argumento para mostrar que a fé, e não as obras da lei, é o verdadeiro caminho para a justiça diante de Deus. Se Abraão, uma figura central para os judeus, era justificado pela fé, então, por que não os gentios? Assim, a salvação dos gentios se transformava num testemunho da verdadeira essência da aliança abraâmica. No entanto, essa visão não veio sem desafios. A mensagem de Paulo encontrou resistência entre os que se apegavam à tradição judaica como a única via de salvação. Os primeiros cristãos tiveram que enfrentar o desconforto de um ensino que subvertia o status quo religioso e social. O apóstolo, de forma constante, se via no centro de debates, explicando que a inclusão dos gentios não era uma rejeição da história e das promessas do povo hebreu, mas sim o cumprimento destas na plenitude dos tempos, conforme planejado por Deus. Paulo enxergava a igreja como um corpo único, envolto na unidade da fé em Cristo. Sob essa perspectiva, a sua visão da salvação dos gentios era um chamado à convivência harmoniosa entre diferentes povos e culturas. Este era o retrato da graça divina, uma promessa universal de esperança e transformação. Um desafio que continua a ressoar, convidando-nos a refletir sobre as noções de pertença, tradição e a beleza da diversidade divinamente tecida no grande mosaico da humanidade. A Epístola aos Romanos, escrita por Paulo, é como uma bússola teológica que ainda hoje guia estudiosos e crentes no vasto oceano da teologia contemporânea. Esta carta, única em profundidade e abrangência, começa por enfatizar a universalidade do pecado e a necessidade de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, conforme expresso em Romanos 3:23. Essa afirmação revolucionária de que todos pecaram e carecem da glória de Deus cria a base para debates teológicos sobre a condição humana e a graça divina. A densidade dos conceitos abordados em Romanos, como a justificação pela fé, é central para compreendermos movimentos teológicos significativos. Durante a Reforma Protestante, por exemplo, Martinho Lutero encontrou na carta a confirmação de suas ideias sobre a salvação exclusiva pela fé. Este debate reverbera até hoje, levantando questionamentos sobre a relação entre fé, obras e graça divina. Esses temas desafiam teólogos a explorar as nuances do que significa ter uma fé justificadora em um mundo secularizado. Além disso, Romanos desempenha um papel crucial na reflexão sobre a ética cristã e a vida espiritual. No capítulo 12, Paulo exorta os crentes a não se conformarem aos padrões deste mundo, mas a transformarem-se pela renovação de suas mentes. Essa chamada à transformação contínua ressoa com muitos que buscam viver uma espiritualidade autêntica em uma sociedade frequentemente materialista e individualista. Através dessa perspectiva, a carta se torna não apenas um documento teológico, mas também um guia prático para a vida cristã. Outro aspecto significativo de Romanos é a discussão sobre a soberania de Deus e a liberdade humana. No capítulo 9, Paulo aborda a eleição divina e a predestinação, temas que continuam a gerar intensas discussões acadêmicas e pessoais. Esses debates não apenas fomentam rica teorização, mas também convidam os indivíduos a refletirem sobre a natureza divina e o propósito humano. Essa meditação introspectiva permite que a carta transcenda sua origem histórica, tocando profundamente o coração de muitos. Finalmente, a mensagem de esperança em Romanos nunca perde sua relevância. No capítulo 8, Paulo declara que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Essa afirmação poderosa oferece conforto e incentivo, especialmente em tempos de incerteza e sofrimento.
Ao contemplar essas palavras, os crentes encontram uma fonte perpétua de esperança que ilumina suas vidas e orienta suas jornadas espirituais, demonstrando como tempos antigos continuam a impactar profundamente as convicções e práticas de fé atuais. Paulo, antes de começar a redigir a influente carta aos Romanos, teve uma trajetória repleta de transformações interiores e desafios externos. Sua história começa em Tarso, uma cidade importante da Cilícia, onde nasceu como Saulo. Crescendo como um fariseu zeloso, ele era profundamente comprometido com a lei judaica. Quando o cristianismo emergiu como uma nova seita, ele se tornou um ardoroso perseguidor dos cristãos, convencido de que estava protegendo a pureza da fé judaica. Sua missão era extirpá-los, tarefa que ele executava com notável implacabilidade. A vida de Saulo sofreu uma virada dramática durante sua viagem a Damasco, evento cuidadosamente narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Durante essa jornada, ele teve uma visão de Cristo ressuscitado, uma experiência tão intensa que o deixou cego por 3 dias. Esse encontro transformador, que foi ao mesmo tempo uma crise pessoal e uma revelação divina, demoliu suas crenças anteriores e o reconduziu a um novo significado de fé. Aquele que uma vez foi perseguidor se tornou um apóstolo apaixonado por Jesus Cristo. Batizado e acolhido pela comunidade cristã, Saulo passou a ser conhecido como Paulo, um nome que simboliza sua nova identidade e missão. Após sua conversão, Paulo se retirou para a Arábia por um período de reflexão e preparação. Esse tempo afastado marcou o início de uma nova fase de sua vida, dedicada a entender a profundidade da mensagem de Cristo e como ela se relacionava com as escrituras judaicas. O afastamento não foi apenas um tempo de interiorização, mas também de revelação. Durante esse período, Paulo afirmou ter recebido o Evangelho diretamente de Cristo, sem intervenção humana, o que reforçou seu papel distinto como apóstolo aos gentios. Foi esse entendimento único que ele começou a compartilhar, mudando não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. A partir daí, Paulo iniciou suas viagens missionárias, percorrendo regiões como Ásia Menor e Sudeste da Europa, onde fundou diversas igrejas cristãs. Durante essas viagens, ele enfrentou inúmeras dificuldades. Prisões, apedrejamentos, naufrágios e traições marcaram seu caminho, mas não minaram sua determinação. Cada obstáculo serviu para fortalecer sua fé e sua convicção na missão a que foi chamado. As provações que Paulo experimentou tornaram sua mensagem ainda mais poderosa e ressoante entre aqueles a quem pregava, atraindo muitos para o cristianismo. Essa trajetória complexa e repleta de desafios de Paulo formou a base sobre a qual ele escreveria sua carta aos Romanos. Esta carta não foi apenas uma demonstração de sua profunda compreensão teológica, mas também uma tentativa de unir judeus e gentios sob a mesma fé. A experiência pessoal de Paulo, desde sua rígida observância das tradições judaicas até sua comprometida adesão ao cristianismo, trouxe uma perspectiva única sobre a natureza da salvação e do amor de Deus. O impacto dessa carta perdura, continuando a influenciar o pensamento teológico e a espiritualidade cristã até hoje. Na época em que Paulo escreveu sua carta à igreja em Roma, os desafios enfrentados pelos cristãos eram imensos. A igreja estava em uma cidade que era o coração do Império Romano, uma metrópole repleta de diversidade cultural e religiosa. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, destaca a confiança de Paulo no Evangelho como poder de Deus para a salvação. No entanto, naquela época, a mensagem cristã era frequentemente vista com desconfiança e hostilidade. O encontro entre uma nova fé radical e as tradições antigas gerava tensões significativas entre os seguidores de Cristo e a influência imperial.
A igreja em Roma estava em plena perseguição. Sob o império de governantes como Nero, os cristãos eram acusados de deslealdade por se recusarem a adorar os deuses romanos ou reverenciar o imperador como uma divindade. Isso resultou em uma série de perseguições brutais, onde muitos eram sacrificados em arenas como entretenimento público. Paralelamente, a crescente comunidade cristã precisava se manter firme em sua fé, mesmo quando enfrentar essa hostilidade diária. Imagine a coragem necessária para manter reunidos grupos de fiéis que arriscavam suas vidas para celebrar sua fé em secreto. Além das forças externas, a igreja em Roma enfrentava tensões internas. Era uma comunidade diversificada, composta por judeus e gentios, cujas práticas culturais e religiosas frequentemente entravam em conflito. Algumas discussões eram sobre a necessidade de seguir leis judaicas ou não, debates que ameaçavam dividir a igreja. A carta de Paulo aos Romanos serviu como um guia teológico, tentando unir essas distintas correntes de pensamento em uma comunidade que deveria ser caracterizada pela unidade em Cristo. Com habilidade pastoral, Paulo abordou essas questões em suas cartas, enfatizando que a fé e a graça estavam disponíveis para todos, independente de origem. Outro desafio era o profundo ceticismo que permeava a sociedade romana. Para a elite de Roma, a nova religião parecia uma superstição sem profundidade filosófica, destinada ao lixo cultural. Contudo, Paulo, um mestre em conectar diferentes pensamentos, desenvolveu uma teologia que unia rigor intelectual e profundo sentido espiritual. Ele apresentava o cristianismo não apenas como uma alternativa viável, mas como a autêntica revelação divina para a humanidade. Esta era uma tarefa monumental: transformar uma fé pouco compreendida em uma apresentação teológica robusta e acessível. Porém, os desafios materiais não podiam ser ignorados. A vida em Roma era cara e muitos cristãos viviam na pobreza. Eles precisavam ajudar seus conterrâneos e manter a hospitalidade para novos convertidos. A generosidade cristã era uma marca da comunidade, e Paulo, em suas cartas, muitas vezes apelava àqueles de maior posses para socorrerem aos necessitados. Tal prática não só cumpria o mandamento do amor ao próximo, mas também fortalecia os laços comunitários em tempos de provação. E assim, mesmo diante de adversidades formidáveis, a igreja em Roma continuou a florescer, alimentada pela esperança e solidariedade, preparando-se para os desafios que viriam em seguida. A carta de Paulo aos Romanos é mais do que um documento teológico. É um marco na história do pensamento cristão. Desde que a carta foi endereçada à comunidade cristã em Roma, ela tem desempenhado um papel crucial em moldar a teologia cristã. Logo no início, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo pôs em evidência a essência de sua mensagem. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este versículo, juntamente com o restante da carta, estabelece uma base sólida para a doutrina da justificação pela fé. Para muitos, essas palavras não apenas revolucionaram sua compreensão da fé, mas também proporcionaram um novo horizonte para a interpretação e vivência cristã. À medida que a mensagem de Romanos ecoa nos dias atuais, encontramos relevância incontestável para a igreja moderna. A carta é um lembrete poderoso do amor incondicional e da graça de Deus. Em tempos de incerteza e mudança, a mensagem de que a salvação vem pela fé, independentemente das obras, oferece uma âncora insubstituível. Hoje, mais do que nunca, as comunidades de fé enfrentam desafios multifacetados, desde questões éticas até conflitos sociais, e o discurso de Romanos fornece uma bússola moral e espiritual para navegar em águas turbulentas.
A reflexão contínua sobre esta carta está profundamente entrelaçada com a busca por uma fé autêntica e vivida. Outro aspecto significativo de Romanos na contemporaneidade é sua defesa da unidade entre os crentes. Paulo dedicou grande parte de suas palavras para falar sobre a superação de divisões entre judeus e gentios, um tema que continua a ressoar em uma sociedade cada vez mais pluralista. As diretrizes para a paz e harmonia, encontradas nos capítulos 12 ao 15, convidam os cristãos a transcender barreiras culturais e sociais. Este chamado à unidade pode servir como um modelo inspirador para a construção de comunidades inclusivas e empáticas, essencialmente moldadas pelo amor e compreensão mútua. A carta também lança luz sobre a transformação pessoal e espiritual. Paulo convida os fiéis a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes. Esta é uma mensagem que desperta reflexão sobre como podemos alinhar nossas vidas com valores que vão além das aparências. Quando a fé é vivida de forma tangível, ela tem o poder de não apenas transformar indivíduos, mas de impactar e renovar comunidades inteiras. Cada versículo de Romanos traz consigo um convite implícito para uma introspecção profunda e uma ocasião para crescimento espiritual. Conforme exploramos a profundidade da epístola aos Romanos, vemos que sua mensagem transcende barreiras temporais e se endereça com urgência e relevância à humanidade em todas as épocas. Ao mergulhar nas ricações deste texto, convidamos você a considerar suas próprias jornadas e comunidades, refletindo sobre como a sabedoria de Paulo pode inspirar progresso espiritual e social. Este é um percurso de descobertas contínuas, onde cada leitura de Romanos pode trazer novas perspectivas e renovadas indagações sobre a convivência em fé e amor. Neste vídeo, exploramos como a carta aos Romanos, escrita por Paulo, impactou profundamente o mundo ao desafiar as estruturas do Império Romano e trazer uma nova perspectiva de fé e graça. A mensagem principal que devemos lembrar é o poder transformador do Evangelho, capaz de romper barreiras culturais e sociais, oferecendo uma visão renovadora do amor incondicional de Deus. Convido você a refletir sobre como esses ensinamentos podem ser aplicados em nossas vidas hoje, promovendo a paz e a justiça. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no nosso canal para continuar com mais estudos enriquecedores. Curta este vídeo e compartilhe suas impressões ou dúvidas nos comentários. Sua participação é valiosa e nos guia na criação de futuros conteúdos. Até o próximo encontro.